Bem, bom demais, a gente está retomando. Semana passada nós tivemos mais 2 itens do nosso estudo. Nós estamos com um estudo sobre vida cristã. A gente precisa saber como é a vontade de Deus para a nossa condução. Nós precisamos viver como cristãos, precisamos andar como Cristo andou. E a gente precisa ser instruído nisso. E, inicialmente, nós começamos um estudo bastante resumido, não é? É uma revisão, mas eu acredito que de maior importância, onde a gente está revisando a nossa declaração de fé. Tá certo? Então, você também que nos acompanha, você é bem-vindo. Você que está assistindo aí, que Deus abençoe. Quando você puder e quiser também, pode estar aqui conosco presencialmente, tá? E nós falamos, os 2 tópicos anteriores, nós falamos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, evidentemente de uma maneira bastante sucinta. E tocamos e falamos na semana passada sobre a questão da queda do ser humano, do homem. E nós dizíamos, e depois a gente passou um tempo aqui conversando, porque após o estudo a gente tem uma oportunidade de conversar, de tirar possivelmente alguma dúvida, de fazer alguma discussão. E nós falávamos da importância do assunto da queda. Nós entendermos toda a cosmovisão, toda a história. Há muitas pessoas que ficam confusas porque não conhecem a Bíblia. E não conhecem a história desde o começo. Por isso que a Bíblia ela precisa ser observada com muito carinho, com muita atenção da nossa parte. É fundamental nós entendermos e trazermos para a palavra as nossas discussões e os nossos questionamentos, tá? É muito importante a gente aprender a fazer isso. Porque senão nós vamos certamente nos deparar com muitos caminhos, com muitas coisas que vão trazer confusão para a gente. Então é importante entender a palavra de Deus. E essa palavra, ela é iluminada a nós pelo Espírito Santo, nós conversamos, e nós falamos de tanta coisa que o Espírito Santo faz, e hoje eu acho que há muito foco no Espírito Santo apenas em movimentos, em sensações, e até nos dons do Espírito Santo. E isso é muito valioso, é muito importante, mas eu me preocupo porque eu acredito que às vezes há uma exacerbação de foco nisso, acerca desses aspectos do Espírito Santo, e a gente esquece, por exemplo, questões como a gente falou na semana passada, que é o Espírito Santo quem testifica a salvação dentro do crente, não é? Que sela o crente, que promove o caráter de Cristo através do batismo, ou do fruto do Espírito, e que também promove a capacitação da igreja e dos crentes através dos dons espirituais. E nós, então, falamos da queda do homem, que é importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo, e essa queda teve toda uma circunstância espiritual, toda uma circunstância ali angelical também, que a gente abordou, para que a gente possa ter mais ou menos o pano de fundo que está acontecendo. Muito bem, hoje nós vamos então dar sequência a essa história. Se o homem caiu, há uma necessidade. Se o homem caiu, se o homem se perdeu, se afastou, como nós vimos na semana passada,
foi destituído da glória de Deus, como Paulo fala aos Romanos, perdeu a conexão com o Senhor, tornou-se agora mortal e condenado à morte, inicialmente a mortalidade física e, subsequentemente, a mortalidade espiritual. Como é que a Bíblia continua nessa história? E é o que nós vamos seguir hoje, acerca do que nós cremos como salvação. Então, a nossa declaração sobre o meio de salvação, ok? Então, nós vamos ler, e diz assim: cremos que a salvação dos pecadores, ou seja, daqueles que caíram, ou seja, toda a humanidade, é inteiramente de graça, através da mediação do Filho de Deus, do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, do Logos de Deus, segundo o desígnio do Pai. Ele assumiu livremente a nossa natureza, mas sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal e por sua morte realizou completa expiação dos nossos pecados, que tendo ressurgido dos mortos, agora está entronizado nos céus e que, unindo em sua maravilhosa pessoa a mais terna simpatia com a perfeição divina, está completamente capacitado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente dos homens. Bem, isso aqui vai estar disponível para você ler. Vamos procurar entender isso. É daí que surge Jesus, é para isso surge Jesus. Jesus é o Salvador. Por que precisa de um Salvador? Porque houve uma queda da humanidade, houve um comprometimento do plano inicial, ou do projeto inicial, ou da essência de como o Senhor criou o ser humano. Aquele homem decaiu, o ser humano decaiu daquele estado de inocência e de interação com Deus. Ele se tornou carnal. Isso nós falamos no encontro passado. Então, há necessidade agora de um resgate, de uma salvação. Deus, então, Ele tem um plano que vai sendo revelado e que culmina na revelação do Salvador, do Messias, de Jesus. Então é por isso que Jesus ele surge, ele é o Salvador. Jesus significa Salvador. Cristo significa especial, ungido. Ele é o Salvador ungido. Ele é aquele que veio para salvar, buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, repare que logo aqui na nossa definição, vem falando desse Jesus. Então, repare só, a segunda pessoa da Trindade, a quem nós chamamos de Filho, a quem João chama de Verbo ou de Logos divino, o Logos de Deus, é esse que vai se tornar, é esta segunda pessoa da Trindade, que vai ter o papel de se tornar o nosso Salvador. Como que ele faz isso? Ele se esvazia da sua glória, se esvazia da sua natureza divina, e agora ele se identifica
com a criação. Ele se identifica com a criatura. Em particular, ele se identifica com o ser humano. Ele se encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando este Filho, quando Deus Filho, deixa a eternidade, a transhistória, para entrar no nosso tempo, na nossa história, em um determinado momento, se encarnando, a este processo, no seu nascimento, conforme os profetas já tinham profetizado, ele recebe o nome de Jesus. Tá certo? Então, Jesus nasceu, mas ele não surgiu ali. Jesus não surge quando nasce de Maria. Jesus, ou o Filho, ou o Verbo, encarna através de Maria. Para que, primeiro, como nós lemos aqui, ele veio cumprir aquilo que ninguém era capaz de cumprir. Então esse Jesus, agora o Filho de Deus encarnado, tendo se esvaziado das suas prerrogativas divinas e se aniquilado a forma humana, ele agora veio em determinado tempo, que a Bíblia chama plenitude do tempo, para cumprir todo o requisito da lei. Ele vem para cumprir o que ninguém, nenhum de nós foi, é ou será capaz de cumprir jamais. Nenhum de nós tem a capacidade, a propriedade de transitar sobre essa terra sem pecar. Porque o pecado, ele faz parte da natureza humana, e o homem é vencido do pecado, de forma que, para que Jesus possa salvar alguém, algum de nós, do pecado, ele precisaria primeiro vencer o pecado. Por isso ele precisou encarnar, para passar o que eu passo, passar o que você passa, enfrentar e conviver com toda sorte de tentações e circunstâncias que nós, seres humanos, convivemos. Então aqui está dizendo que ele, pela vontade do Pai, foi enviado para se fazer como um de nós, nascido de mulher, porém, por obra do Espírito Santo, para que ele então pudesse cumprir toda a lei. Que lei? A lei que o próprio Deus já vinha revelando desde o Velho ou a Antiga Aliança, o Velho Testamento ou a Antiga Aliança. Então a gente não está exatamente destrinchando isso, mas a gente está caminhando num processo que tem absolutamente uma lógica. Tem uma história. Então, por exemplo, quando o homem cai no jardim, no momento em que o Senhor amaldiçoa a serpente e diz, ó, eu vou colocar a sua descendência, serpente, em inimizade com a descendência da mulher. Então, era da mulher, em algum momento ia nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E durante toda a história, você vai ver na sua Bíblia o respeito, a guarda e a menção de uma genealogia
que vem desde Adão até Jesus, se cumprindo. Então nós não estamos diante de um cara que chegou de paraquedas, e ele, chegou e falou, eu sou filho de Deus, e agora a parada é assim. Não, você vê todo um encadeamento. Onde que está essa revelação, esse encadeamento? Na Bíblia Sagrada. Então essa revelação, essa providência de Deus em nos revelar, toda a Escritura, não é? Ela nos testifica acerca deste sacrifício, ou dessa encarnação, vida e sacrifício de Jesus, tá certo? Então o Senhor, Ele realizou a sua obra da seguinte forma: primeiro, Ele conquistou a autoridade, Ele obedeceu toda a lei, Ele cumpriu toda a lei, não deixou nada cair, perfeito? Então, Ele não é réu de morte, não precisaria morrer, Ele não seria condenado, não morreria, porque Ele não tinha pecado. Por isso que Ele é o Cordeiro puro, imaculado. Quando João o recebe no Jordão, nas águas do Jordão, ele exclama dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro. Eu não posso tirar o pecado do meu filho. Eu não posso morrer pelo meu filho, porque eu não posso morrer nem por mim, eu não posso pagar nem minha conta. Mas ele satisfazia as condições legais para agora se tornar o Cordeiro de Deus. Por isso que ele tem que morrer. Ele agora precisa morrer para pagar o preço por alguém. Então a gente vai no Antigo Testamento, e era essa simbologia que a lei trazia. Estou em pecado, pequei, não há homem que não peque, e eu estou aqui ofertando um animal inocente, tá? Tem nada a ver com isso, tem culpa nenhuma. É um animal que não faz mal a ninguém, tinha que ser um animal herbívoro, tá? Tinha que ser um animal considerado puro. E esse animal agora vai ser sacrificado em meu lugar, onde eu estou declarando: olha, quem tinha que morrer era eu, o culpado sou eu, mas um ser inocente está sendo sacrificado em meu lugar. Havia derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, o sangue que pecar, esse morrerá, essa alma morrerá. E Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele agora se oferece na cruz para morrer em lugar de outra pessoa ou de outras pessoas. Bem, eu posso pagar a sua dívida. Eu não tenho pecado. Então eu posso pagar a sua dívida. Eu vou me entregar por você. Eu vou morrer por você. Por quê? Ele quis. Por quê? Porque eu te amei. Eu te amo. Eu quero fazer isso, de mim mesmo. Ninguém me obrigou. Eu quero fazer. E ele então se entregou na cruz por nossos pecados. Como isto de tal forma foi projeto do Pai, do agrado do Pai, o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, aquele sacrifício que ele fez, ele é suficiente para todo aquele que crê, porque
aquele que morreu não está mais morto, ele está vivo. Então ele pode aplicar a sua obra, o seu ministério, a quem ele quiser. Ele conquistou para si a capacidade de outorgar essa salvação que ele conquistou por si mesmo, por direito, por ter vencido o mundo, por ter vencido o diabo, por ter vencido o pecado. Ele agora, por conquista desse poder, ele pode dar a quem ele quiser, porque ele não está morto, mas ele ressuscitou. Está muito confuso? Muito bem. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que ele confere essa salvação a quem ele desejar. Ele tem esse poder, ele conquistou para si, ele trouxe para si esse direito, como Jesus, como homem, como Filho de Deus encarnado. Por quê? Abrindo parênteses, ele poderia ter vindo como um anjo, mas como um anjo, vamos dizer assim, pô, mas você está vencendo aí, você está passando por tudo isso aí, porque você é um anjo. Que você consegue voar, você consegue... Não, ele se esvaziou e se fez como um de nós. Ele se fez como um representante da nossa espécie, da nossa raça, da nossa humanidade. E ele concede isso de graça. Por que de graça? Porque ele é quem conquistou e ele pode presentear a quem ele quiser. Depois nós vamos ver como que esse presente pode ser acessado. Mas, por enquanto, a gente está dizendo que o meio da salvação é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Como que Deus providenciou? Então, olha só, como é que as coisas vão fazendo sentido. Olha como que as coisas já vão ficando um pouco mais coerentes. Não é? Houve uma criação, houve problemas com esses seres criados, nós falamos angelicais e humanos, houve uma queda, ou houve quedas, mas há um resgate que Deus planejou, proveu, através do envio do seu Filho Jesus ao mundo. Então, a gente está seguindo na nossa declaração de fé. Bem, nós temos aí alguns textos que vocês vão ter acesso, estão tendo acesso, para você ler em casa. Vamos a Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, que é um livro aí que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai, dentro desse trabalho de vida cristã, nós vamos precisar muito de Efésios. Capítulo 2, depois você lê todo esse capítulo, que vai te ajudar muito. Mas eu quero ler, principalmente, a partir do verso 4, que diz assim. Vamos ler desde o versículo 1. Vamos ler desde o primeiro. Diz assim: Ele vos vivificou, deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está falando de Jesus, vivificou a quem? A igreja, aqueles cristãos, nos quais antes andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, é aquela relação com o mundo espiritual que a gente falou, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre eles todos nós também
antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, quando isso aqui passar, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí eu aconselho você grifar, decorar os versos 8, 9 e 10. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de você, não vem de vós. É dom de Deus, dádiva, presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque fomos tornados feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui está contando resumidamente o que aconteceu. Deus, sendo rico em misericórdia, com amor que nos amou, nos vivificou. Isso aí ele está falando da salvação, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Através de Cristo Jesus. É através de Jesus que você experimenta a nova vida de Deus. Através dele. É através dele que essa salvação, essa graça de Deus te alcança. E aqui está falando, mediante a fé. E rapidamente a gente vai ter um tópico para frente, mas fé é confiança, é você confiar. Não é simplesmente acreditar, é acreditar e confiar. Você acredita que Deus possa salvar? Acredito. Você confia? Não sei. Você acredita que o fulano de tal possa ir na sua casa? Acredito. Você confia? Não sei. Então a confiança é aquela certeza, é aquela convicção. Então, quando você encontra com a verdade do Evangelho e você tem fé, ocorre a condição para que esse presente seja liberado para você. Então, a fé é um mecanismo que o Senhor colocou dentro de nós, que nos conecta com essa providência de Deus, que é a salvação. Está certo? Não é pelas obras. Então, o que é que está dizendo aqui? Eu vou fazer esse mandamento para ser salvo. Não vai ser salvo por isso. Eu vou fazer essa penitência para ser salvo. Não vai ser salvo por isso. Não há nada do que eu possa fazer que possa me conquistar a salvação. Até porque, se pudesse, não precisava Jesus. Então, nós estamos chegando aqui a uma coisa que o judeu ficou maluco, porque o judeu recebeu a lei. Por isso que diz que é escândalo para o judeu. Quem falou, vem cá, e o que eu tenho que pagar por isso aí? Quantos bichos eu vou ter que matar? Quais as leis que eu vou ter que guardar? O que eu tenho que fazer? Não. Você agora tem que ter um encontro com esse Jesus e você ter fé nele. A partir de hoje, a sua vida é Jesus. Bugou. O cara bugou. E há muitas religiões hoje que vão pregar e vão promover o ensino de que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. O cristianismo não ensina isso. O cristianismo ensina que foi Jesus quem fez o que é necessário para você ser salvo. E que para mim, para você, a condição
é a fé. Verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de você. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ó, Senhor, o que foi? Abre aí que eu mereço. Ninguém. Está todo mundo perdido. É por causa de Jesus. Você está entendendo por que Jesus é o centro da parada? Você está entendendo por que a gente vem glorificar Jesus? Você está entendendo por que é a Ele que nós adoramos e não a ninguém mais? Porque Moisés não morreu na cruz, não podia, não tinha como ser meu Redentor, meu Salvador. Nem Moisés, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, ninguém tinha essa condição, pô. Então, repare que aqui, a salvação ela está diretamente conectada ao ministério, à ação do Filho de Deus, do Verbo encarnado de Jesus. A salvação pertence a Ele. E a ninguém mais. Por isso que nós o louvamos, por isso que nós o glorificamos, por isso que nós o adoramos, por isso que a nossa vida é dedicada a Ele. Porque Ele fez o que eu não poderia fazer, porque Ele me amou e Ele se entregou por mim naquela cruz. Isso nós precisamos entender. E Ele diz, mas as pessoas falam assim, olha só, mas calma aí. Então, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, não. Você precisa crer, ter fé. Mas eu não tenho nem que acender uma parada, não tenho nem que dar uma esmola. Não, isso aí é outra coisa, nós vamos falar sobre isso. Isso é outra parada. Então, há certas coisas que a pessoa, o ser humano, pode fazer que agrada a Deus. E quando o ser humano, dentro da sua imperfeição, quando o ser humano, dentro das suas mazelas e da sua perdição, ele se inclina, ele se volta para Deus, ele quer de alguma maneira agradar a Deus, isso lhe será útil para se aproximar da verdade, da realidade de que ele precisa do milagre de Deus, que é a graça salvadora de Jesus. Tá certo? Segundo, tão logo ele se encontra com essa salvação, com essa tão grande salvação, ele também acaba sendo compelido por essa graça também a uma vida de boas obras. Mas ele, cuidado, não as realizará buscando a salvação, mas tendo recebido a salvação. Viu a diferença? Ou está confuso? Certo? Eu não estou, primeiro, eu estou realizando algo, eu não me encontrei com Jesus, porque já há uma ação do Espírito Santo em mim, que eu tenho o mal, tenho o bem, eu quero seguir o bem, eu não sei, mas eu percebo que Deus existe e eu quero seguir. E Ele vai se aproximando, vai se revelando essa pessoa, e essa pessoa vai ter, em algum momento, esse encontro com a salvação. Ela vai nascer de novo, que nós vamos falar de regeneração. E posteriormente a isso, nós aguardamos que essa pessoa também desenvolva a sua salvação através de boas obras, através de uma vida prática, que vai demonstrar que vai ser fruto desse encontro. Tudo bem até aí? Outro texto que eu quero deixar com vocês, é lá já no finalzinho do Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Você pode também, depois dar uma lida com mais atenção. Muito bem.
Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto ou manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, que por ele que credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos ler até aí. Vamos ler o verso 18 também. A gente começou no 19, olha o que diz o 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Aí continua, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, etc. Agora eu quero destacar o que está aí no verso 20, que diz: ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Olha só, nós já estamos colocando mais uma peça no quebra-cabeça. Mas será que Deus não sabia que ia acontecer isso? Então aconteceu a queda e Deus falou: e agora, Jesus, Filho, o Espírito Santo, agora o que nós vamos fazer? Nada disso. Deu ruim lá na terra, agora, filho, você vai ter que morrer. Nada disso. A gente está tendo a revelação aqui de que antes até de tudo acontecer, já era conhecido esse cordeiro. Esse processo já estava no projeto e no propósito de Deus. Deus já queria revelar isso. E nós vamos entender mais para frente mais coisas maravilhosas. Qual o objetivo de Deus com isso tudo? Então, de alguma maneira, nós já estamos entendendo aqui que Jesus foi entregue já por um projeto, um plano, antes da fundação do mundo. Então, repare bem. Ele está dizendo que antes da fundação do mundo ele já foi conhecido, mas que nestes últimos tempos ele foi revelado. Então, repare bem, de alguma maneira, lá atrás, onde ninguém tinha nem ouvido, nem sabido da história de Jesus, a pessoa era salva porque esse sacrifício já estava em voga diante do Pai. Fica difícil entender isso? No tempo de Deus, na eternidade de Deus, ele já era conhecido. Era mistério de Deus que, em tempo determinado, foi revelado. Mas que para Deus já estava feito, consumado. Então repara, lá atrás, antes de Cristo, aqueles que de alguma maneira tinham um encontro com Deus, e esse encontro era um encontro verdadeiro pela fé, de entrega, como aqui o texto que nós acabamos de ler, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O camarada lá na Mesopotâmia, os patriarcas, eles tiveram uma revelação de Deus. Não, minha vida, eu tenho que entregar esse Deus. A minha vida, havia esse entendimento, essa revelação do Espírito Santo. A salvação só podia se consumar nele, só podia se concretizar nele, porque para Deus o cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Deu para entender? E posteriormente a Cristo, ou seja, de 2000 anos para cá, esse sacrifício de Cristo Jesus, da mesma maneira, é encontrado pela fé, só que agora de maneira revelada.
Então agora as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e de uma maneira muito mais revelada, clara, porque são os últimos tempos. É o tempo final da humanidade, é o que nós estamos vivendo, é o tempo do cristianismo. Aí você pode falar, é muito tempo, 2000 anos, não é não. É muito tempo para mim, para você, mas para a humanidade é pouco tempo. Esse tempo é o tempo de desfecho da revelação dessa graça. E todo aquele que crê, todo aquele que tem esse encontro pela fé com Jesus, recebe gratuitamente a salvação. Amém? Até aí? Então, até o nosso próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a justificação. Ok? Vamos lá? Até a próxima.